Pois bem, meus amigos, e não é que o meme virou realidade? Esse final de semana, Maduro apareceu em uma das cenas mais patéticas, e olha que ultimamente ele tem protagonizado várias cenas patéticas, mas ele cantou o Imagine do John Lennon para tentar convencer os Estados Unidos a parar com o avanço das tropas que irá provocar a queda do regime venezuelano. Mas, adivinha? Não adiantou, o governo dos Estados Unidos continua avançando sobre a narcoditadura venezuelana. Aliás, não só sobre a narcoditadura venezuelana, como esse final de semana nós tivemos uma nova rodada de recadinhos bem diretos para as autoridades brasileiras. Parece que vem mais sanções por aí, pelo menos foi o que eu entendi dos recados que eu quero mostrar para vocês. E vamos falar também sobre o tarifaço, o recuo de Trump na tarifa, que teve aquele discurso mentiroso da mídia. Mas da mídia a gente espera tudo. Agora, senadora da direita permitida repercutindo esse mesmo discursinho da esquerda precisa ser exposta aqui para que os eleitores brasileiros demitam ela do Senado assim que possível. Bolsonaro continua sendo mantido refém do sistema por essa mesma direita permitida que adora posar do lado do Bolsonaro, e quando a coisa pega, eles partem para o lado do sistema e continuam com as suas chantagens. E ainda no vídeo de hoje, nós vamos ver os gastos do governo que continua esbanjando o dinheiro do pagador de impostos no Brasil. Vamos desmascarar a mídia e terminar o vídeo dando umas risadas do esquerdista que vivia vibrando com seu bumbumzinho frenético na internet pedindo mais censura, e adivinha o que aconteceu? Ele foi censurado. Eu tô rindo, mas é de nervoso, porque a gente avisou que isso ia acontecer, né? Então, se você já gostou das pautas, me ajuda a espalhar essas informações. Curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Começando aqui com o malabarismo retórico da velha mídia, porque neste domingo tivemos eleições lá no Chile e parece que a esquerda, a outra esquerda, a extrema esquerda, tá indo mal das pernas. Mas olha só, eu não vou entrar no mérito da análise. Quem quiser análise geopolítica de qualidade, vai lá no canal do PH Vox. Mas olha só como a mídia noticia de uma maneira nojenta. Comunista e ultradireitista disputarão segundo turno no Chile após eleição acirrada. Notem que quando é para falar dos conservadores, dos liberais, é sempre o termo ultradireita. Agora, a esquerda radical, que quer acabar com o direito de propriedade, aprovar aborto e todas essas pautas, é só comunista ou esquerda. Aliás, eles não tinham dito que o comunismo morreu e que a gente estava ficando maluco, aí agora tem uma comunista, né? Mas não é ultra-esquerdista, nem ultra-comunista, nem comunista radical. Reparem e comecem a comentar isso com as pessoas que vocês conhecem, porque às vezes a pessoa passa batido por esse tipo de manchete. Também teve na semana passada o escândalo da BBC que veio à tona. Ela editou o discurso do Trump no Capitólio para fazer parecer que o Trump estava dizendo para as pessoas marcharem ao Capitólio e quebrarem tudo. Fez uma edição descarada, cortou um pedaço ali, juntou um trecho com outro trecho que aparecia 50 minutos depois no discurso. E isso não tem como ser sem querer, como a Folha está tentando fazer as pessoas acreditarem. Olha só o que eles escreveram. Com erro de edição de discurso do Trump, como o erro, né, paralisou a emissora BBC. Então, essa edição maldosa, criminosa, safada, que tenta induzir as pessoas ao erro, foi só um erro da BBC. Não foi uma manipulação descarada. Pois é, essa é a mídia e é por isso que cada dia que passa as pessoas dão menos crédito para esses veículos. Aí vamos então para o Maduro, tá aqui a matéria do Metrópolis. Maduro canta Imagine de John Lennon e pede paz
aos Estados Unidos. Estados Unidos faz o cerco no Caribe, que a gente vem acompanhando, né? A vinda do maior porta-aviões do mundo já faz alguns dias aqui no canal. E recentemente anunciou o lançamento de uma operação na região. Eu não poderei botar aqui o Maduro cantando com o áudio, porque a música tem direitos autorais. Mas tá aqui o vídeo dele naquele meme de cantar o John Lennon para acabar com violência, com coisa do tipo. Ele está literalmente desesperado. Isso daqui é uma peça de propaganda para que a mídia, essa velha mídia que distorce informações, diga: olha só, que pessoa querida, ele canta John Lennon, né? Ele quer a paz, olha ali, virou cantor. E ainda faz essas pessoas todas de escudo humano, porque ele sabe que a qualquer momento ele vai cair e finalmente a Venezuela voltará a ser um país livre e próspero, porque a Venezuela já foi muito próspera. Estamos na pauta internacional, vamos falar sobre o tarifaço do Trump. Vocês acompanharam, na sexta-feira ele derrubou as tarifas de 10% para o mundo inteiro. E aqui no Brasil, como a gente tem a tarifa Moraes de 40% por causa da violação de direitos humanos e da censura que vem acontecendo aqui, os produtores brasileiros ficaram ainda mais prejudicados. A mídia saiu aí abanando o pompom, dizendo que era maravilhoso, que tudo tinha sido um trabalho do governo do Lula e que provavelmente viria mais queda de tarifas, mas Trump já botou uma água no chope desse pessoal. Tá aqui a matéria do Globo, ó. Trump diz não haver espaço para nova redução de tarifas e o Alckmin fez aquela choradeira. Os próprios exportadores se manifestaram, né? A sobretaxa de 40% que foi mantida pelos Estados Unidos está travando as exportações. E a gente já aconselhou diversas vezes os produtores, os exportadores a lerem a carta de Trump quando ele coloca as tarifas de 40%, onde ele fala explicitamente o motivo. E eles têm que começar a pressionar os parlamentares brasileiros para aprovação da anistia ampla, geral e restrita e não aquela palhaçada de dosimetria. A gente não pode deixar essa pauta morrer. A anistia é extremamente importante porque tem gente inocente presa, tem filho que tá órfão de pai vivo, tem senhora apanhando na cadeia, tem gente sofrendo todo tipo de violação, com doença, sem poder fazer tratamento, porque está sendo mantida como refém. Então, assim que for aprovada a anistia, cai a tarifa. Vocês têm que pressionar em Brasília. E aí, pessoal, assim, da mídia a gente espera tudo, né? Da senadora Tereza Cristina eu também espero, mas tem muita gente que ainda cai nesse papinho, né? De, Tereza Cristina, direita. Infelizmente, não poderemos demiti-la em 2026, porque ela ainda tem mais tempo aí de mandato. O mandato de senador é 8 anos, mas espero que em 2030 a gente demita essa senhora, porque olha só o que ela postou, se não é exatamente o mesmo discurso da Globo e do PT. Finalmente uma notícia positiva e um início do alívio para o nosso agro. Os Estados Unidos reduziram parcialmente as tarifas para café, castanha do Pará, açaí, banana, blá blá blá. Os 40% não caíram ainda. Mas temos visto sinais importantes de que a diplomacia estatal e empresarial podem fazer a diferença. Meu Deus do céu! O governo, que nunca deveria ter se afastado do nosso segundo maior parceiro comercial, precisa continuar o diálogo, blá, 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 blá. Então, assim, é o discurso da mídia de que foi aquelas reuniões safadas do Mauro Vieira com o Rubio que não deram em nada, que só servem para marcar outra reunião. Foi aquilo ali que derrubou as tarifas de 10% no mundo inteiro. Então, por favor, alertem aí, né? Pessoal do Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina é sistema, é a senadora do sistema e a gente precisa renovar o Senado, isso todo mundo sabe. Aí o Marco Rubio manda um recado diretamente
para o Maduro. Não adianta cantar John Lennon, tá aqui a realidade, ó. O Departamento de Estado pretende designar o cartel de Los Soles como organização terrorista estrangeira. Liderado pelo ilegítimo Nicolás Maduro, o grupo corrompeu instituições governamentais. Notem aqui que ele está falando da infiltração do narcoterrorismo dentro da máquina pública, que acontece lá na Venezuela, só na Venezuela, aqui no Brasil. Jamais, não, nunca. A gente vai falar sobre isso ainda até o fim do vídeo. E aí ele fala, né, que o Maduro corrompeu as instituições na Venezuela e é responsável pela violência terrorista realizada por e com outras organizações terroristas. A gente já conversou sobre a ligação dos narcoterroristas da América Latina, inclusive com os terroristas lá do Oriente Médio, Hamas e todo esse pessoal. Então, tá aí Marco Rubio mandando uma direta pro Maduro, mas teve direta para mais gente. Jason Miller, conselheiro de Donald Trump, repostou o vídeo do Eduardo falando sobre o Moraes e disse o seguinte: marcou o STF e o Alexandre de Moraes, que apagou o seu perfil, mas ele o marcou mesmo assim, e tá dizendo que eles destruíram a democracia no Brasil e manda um recadinho muito interessante, ó. Para aqueles que são tímidos demais para enfrentar Moraes, fiquem avisados. É só uma questão de tempo até que ele venha atrás de vocês também. Então tá aí. E o Eduardo Bolsonaro reposta a matéria do Metrópolis que fala sobre esse tweet que eu citei e dá mais uma diquinha para nós, ó. Há uma janela de oportunidade que caiu do céu para resgatar as liberdades no Brasil. A virada de cabeça de Donald Trump e a sua eleição não são meras casualidades. O regime já não tem o dinheiro da USAID e parcerias americanas pró-censura, mas a cereja do bolo está vindo. Vamos ver se agora, com o fim do shutdown lá nos Estados Unidos, o Trump volta a ter tempo para as questões que envolvem a América Latina. Parece que teremos fortes emoções ainda esse ano neste assunto. E o Bolsonaro continua sendo mantido refém, porque não tem motivo nenhum para ele ser preso. Eu me recuso a chamar aquilo de prisão. Ele é um refém do sistema que continua sendo chantageado de tudo que é jeito. Olha as matérias que saem na mídia. Veja. Por que entrar com um novo recurso na trama golpista pode ser uma má ideia? Defesas avaliam benefícios e riscos de impetrar uma segunda rodada de embargos de declaração. Perdemos as contas de quantos recursos Aninha entrou quando estava defendendo o cachaceiro na Lava Jato. Mas o Bolsonaro, num julgamento relâmpago, numa prisão totalmente ilegal, ele não pode entrar com nenhum tipo de recurso, porque daí eles podem, sei lá, cortar o leite condensado de quando ele estiver na prisão, ou dependendo do que ele fizer, podem mandar ele para Papuda ou para outro lugar. É mais ou menos isso que a minha cabeça imagina que está acontecendo. Não sei se é o que está acontecendo, é a minha cabeça, eu tenho a imaginação fértil. Matéria da CNN sobre o Tarcísio. Tarcísio atrai lulistas e tem base mais diversa que o Bolsonaro. Já comentamos sobre isso. Se é com a consciência do Tarcísio ou não, fato é que o sistema pressiona Bolsonaro, faz chantagem de tudo que é jeito para que Bolsonaro indique o Tarcísio para concorrer à presidência em 2026 e a mídia sempre dá aquele empurrãozinho. Agora nós falamos do Senado, do como é importante retomar o Senado, e tem a polêmica de Santa Catarina, que envolve aí o Jorginho, a Carol Detoni, o Carlos, enfim. Minha opinião, já falei para vocês, eu prefiro ter a Carol Detoni e o Carlos Bolsonaro do que o Amin. Prefiro esses dois nomes, mas não depende de mim, e tá esse impasse. Aí os caciques se reuniram para resolver o impasse, e eu acho que a solução que eles arrumaram vai embrulhar o estômago de vocês, mas eu preciso trazer essas verdades aqui. Tá na coluna do Igor Gadelha. Caciques do PL, não sei quem são esses caciques, vocês chutem o nome aí, negociam solução para a disputa na direita em Santa Catarina. Decisão de Carlos Bolsonaro de concorrer ao Senado por Santa Catarina bagunçou o cenário, né, segundo o Igor Gadelha aqui. Então, qual é a solução que os catarinenses gostariam? Que tivesse a Carol Detoni e o Carlos Bolsonaro. Pelo menos é isso que eu tô ouvindo eles falar.
né? Que essa segunda vaga não vá para partidos do Centrão, como é o caso do Amin. Só que o governador de Santa Catarina quer o tempo de televisão dos partidos do Centrão. Aliás, não só o Jorginho, né? Como esses velhos caciques aí do Centrão. Então, qual seria a melhor solução para o eleitor? Carlos Bolsonaro, Carol Detone. Qual é a solução que eles estão arrumando? Toma o estomazil aí que eu vou contar para vocês. Então, para solucionar esse impasse, lideranças nacionais do PL passam a sugerir que a vaga de Amin, que o Amin seja candidato a vice-governador, o que eu achei uma ótima solução, né? O Jorginho de governador, o Amin de vice, bacana. Agora vem Carol Detone e Carlos para o Senado. Não. A segunda vaga do Senado seja usada pelo PSD, que casualmente é o partido do Kassab. Então, tira a vaga do Amin, coloca ele como vice, e a outra vaga, que deveria ser da Carol Detone, vai para o partido do Kassab. Eu não vou nem comentar. Fala para mim aqui nos comentários o que vocês acham disso. Lula continua falando besteira e investindo em propaganda, porque toda vez que ele fala o que pensa, a população olha assim, meu Deus do céu, como é que eu votei no Lula? Quem votou, né? Como é que eu votei no Lula? Não concordo com isso. Aí os auxiliares estão usando as pesquisas para tentar fazer o Lula seguir o script, não falar mais de improviso, né? Após as declarações sobre segurança pública. E o Lula segue ignorando os alertas, ele quer indicar o Messias para o Senado, tá aqui a matéria do Igor Gadelha, ó, Lula ignora alerta do Senado e avisa que não recuará de Messias. Qual é a treta que está acontecendo aqui? A aprovação da recondução do Gonê, o Procurador-Geral da República, ganhou por uma margem apertadíssima de apenas 4 votos. 4 votos. Então, o nome do Messias também não é muito bem visto pelo Senado, que prefere o Pacheco. Eu não tô falando que o Pacheco é bom, porque para mim é tudo farinha do mesmo saco, mas eu quero mais é que eles briguem. Então, os senadores parecem que não estão gostando também dessa indicação do Messias, e pode ser, assim, vamos ter uma esperancinha, né? Uma luz no fim do túnel. Pode ser que, se o Lula insistir nisso daqui, a gente veja pela primeira vez uma sabatina de verdade que reprova o nome indicado pelo governo, e confesso que eu acharia maravilhoso. E para mascarar todas as cacas que o governo anda fazendo, ele tá metendo verba da Secom em propaganda. Ó, tá aqui a notícia da Folha de São Paulo. Verba da Secom para o governo Lula se promover supera de campanhas de utilidade pública. E continua a farra com dinheiro dos nossos impostos. Dessa vez o Alconhonho, que é o presidente do Senado, vai gastar cerca de R$1 milhão para blindar o Congresso do povo. Opa, quer dizer, de manifestações. As ditaduras costumam mesmo gastar muito dinheiro para manter o povo bem longe, né? Então aqui eles estão chamando de investimento em segurança, eu chamo de gasto em algo que vai tirar o povo de perto da tomada de decisão, mas aqui vai garantir o isolamento de toda a área do parlamento, que deveria, em tese, ser a casa do povo. Pelo menos quando vivemos em uma democracia, o parlamento é a casa do povo, e isso daqui é um cuspe na nossa cara. Mais um. Mota e Gilmar usam jatinho da FAB para ir ao Gilmar Palooza em Buenos Aires, com o dinheiro dos nossos impostos, para ir no evento jurídico lacrador do Sapo em Tanha. E vamos então falar sobre o narcoterrorismo aqui no Brasil. Presta atenção nessa sequência que eu preparei para vocês. Facções impedem a ação de agentes do Estado em interrupção de serviços ilegais em pelo menos 4 estados. Documentos policiais detalham como o domínio territorial de organizações criminosas no Rio, São Paulo, Pernambuco, Mato Grosso, e eles nem botaram o Ceará, que a gente já falou diversas vezes, e também estados do Norte, estão bloqueando o trabalho de órgãos públicos. Mas não pode chamar de terrorismo, oh meu Deus, eles só estão impedindo as pessoas de terem uma internet, porque eles têm que pagar para a organização narcoterrorista, eles não deixam o Estado entrar e ainda escolhe qual candidato pode fazer campanha lá e em quem é que as pessoas têm que votar. Mas não é narcoterrorista, não. A gente está acompanhando aí os trabalhos do Derrite, que teve um recuo, e olha só quem é que foi no ouvidinho do Derrite pedir o toque da turma da Faria Lima no recuo de Derrite sobre o terrorismo.
Não sei por quê, quando eu vi isso aqui, eu lembrei dessa outra matéria aqui, ó. Esquema do PCC tem 30 bilhões investidos em fundos da Faria Lima. Será que a Faria Lima teria interesse em manter o narcoestado aqui no Brasil? Será? Vou deixar na pergunta que eu não quero tomar processo. Vamos adiante. Mais desperdício. Governo pagou 344 mil para evento de moda com Janja em Paris. Lembra que a gente comentou? Pois então, foi Gustavo Gayer, parabéns, fazendo o seu trabalho, que solicitou as informações e o Ministério divulgou os gastos. Então, para a gente saber, pelo menos, poder chorar pelo nosso dinheiro que está sendo desperdiçado. Mas vamos fechar segunda-feira. A notícia, pelo menos a gente ri um pouquinho. Não é boa porque ninguém aqui aprova a censura. Mas pelo menos a gente pode dizer assim, eu avisei que se acontecer, Sâmia Bonfim, dando bote com bumbum na internet, postou o seguinte: é escandaloso o que está acontecendo. Sem qualquer justificativa, a Meta derrubou o acesso da conta principal do chavoso da USP, com mais de 1 milhão de seguidores. Um ataque direto à liberdade de expressão e ao trabalho de quem denuncia injustiças no Brasil. Pois é ruim, né? Aconteceu comigo também. Minhas redes sociais foram derrubadas. Até hoje eu não sei por quê. Não teve aviso. Eu simplesmente recebi o e-mail quando já tinha caído o acesso às minhas contas. Não sei qual foi a postagem que eu fiz. Também concordo que isso não deveria acontecer. Mas, Sâmia, é o seu partido, o PSOL, junto com a esquerda, que fica lutando pela censura. Aliás, a última regulamentação aí que o Supremo aprovou com relação às redes sociais torna esse tipo de censura aqui oficial. As plataformas ganharam o direito de derrubar postagens sem ordem judicial a hora que elas quiserem, pelo motivo que elas acharem. Então, fiquem aí com o monstro que vocês criaram e parem de reclamar, porque a gente avisou que quando existe censura, não é só a censura para a direita. Uma hora a galera da esquerda também ia ser censurada de maneira injusta, como está acontecendo. Eu nem sei o que o Chavoso publicou, mas ele deve ter o direito... Oh, até bati no microfone. Ele deve ter direito a dar a opinião lixo dele, porque se tu gosta dele, a opinião dele deve ser uma bosta. Eu devo discordar plenamente, mas eu quero que ele continue falando as bostas que ele fala para que eu possa continuar falando aqui as minhas opiniões. Então, quem sabe se a gente não aproveita aí que o Trump tá pedindo para acabar com essa palhaçada de censura e de perseguição às Big Techs e acaba, todo mundo pode postar aí o que quiser e caso tenha algo que já seja tipificado na nossa legislação, calúnia, injúria e difamação, entra-se com um processo na primeira instância e não no STF. Quem sabe? Pode ser, Sâmia? O que vocês acham? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.